tarde a todos. Eu inicialmente agradeço o convite que me foi feito pela Cornélia e pela Ana Luísa. Convite, diferentemente do que ocorreu com o professor Rubem Oliven, em que ele foi intimado a dar as suas palestras e conferências, e eu fui gentilmente convidado, insistentemente, mas com muita gentileza por parte de Chica e de Ana, e já há algum tempo elas vêm reconhecendo, e eu fico agradecido porque elas não só reconheceram o trabalho, como divulgaram e fizeram esse vídeo, me levaram a alguns lugares, enfim, ampliaram, digamos, essa possibilidade, e agora eu vejo aqui, digamos, essa plateia tão interessada, a possibilidade de discutir a respeito e ver o alcance que tem a antropologia urbana. Então, de certa maneira, esse espaço aqui no BIEV e aqui na Faculdade de Filosofia e no próprio programa de pós-graduação, há um interesse muito grande pela antropologia urbana e eu me sinto muito bem recebido, né? Então, eu agradeço esse acolhimento e espero corresponder com isso, digamos, mostrando um pouco do trabalho que é feito e das possibilidades que se abrem para antropologia urbana a partir do trabalho que eu desenvolvo na Universidade de São Paulo. Vocês vão ter que aguentar um pouco mais São Paulo, já é a terceira vez, mas eu juro que dessa vez não vai ser sobre a chave da violência, vai ser sobre outra chave, mostrando que essa cidade cosmopolita e outras cidades podem ser lidas a partir de vários recortes. E eu escolhi uma outra coisa para poder pensar essa cidade e as outras. Então, um pouco eu vou, depois desses agradecimentos, marcar para vocês como é que vai ser feita, digamos, essa fala, para vocês poderem acompanhar. Eu vou fazer primeiro um preâmbulo, que é um pouco os antecedentes, de certa maneira, da antropologia urbana em São Paulo. E certamente algumas informações são do conhecimento de vocês. Eu já fui ajudado nisso pela palestra de ontem do professor Oliven e da professora Alba, que já falaram sobre a escola de Chicago e sobre a escola de Manchester. Me economizam tempo, não tendo eu que falar sobre isso, recorrendo a essas escolas como estando na gênese, digamos, da formação da prática da antropologia urbana em São Paulo e no Brasil. Então, primeiro eu vou fazer esse recorte com os antecedentes, fazendo uma referência a essa gênese desse campo. Em seguida, eu faço uma referência, digamos, ao surgimento, à gênese do campo, já fazendo uma referência explícita à professora que me foi orientadora, a professora Ruth Cardoso e a professora Eunice Duran, que temos a honra de ter aqui, eu principalmente nessa mesa, né, que foram, digamos, as que consolidaram um campo importante da antropologia urbana e que vem rendendo frutos até hoje, isso que é importante. Em seguida, nessa trajetória, eu passo então a focalizar uma linha que foi descoberta a partir dela. Vocês viram no vídeo de ontem a Teresa Caldeira, que puxou uma das linhas, ela fez uma trajetória a partir desse núcleo inicial, eu puxei outra, a professora Alba puxou outra também, foi orientando a professora Eunice Duran. De tal maneira foi importante a presença delas que vários dos seus orientandos abriram campos de pesquisa diferenciados, núcleos de pesquisa, e isso mostra, de certa maneira, como foi seminal esse trabalho, que ele foi realmente conquistado na Universidade de São Paulo e deu frutos, e continua rendendo. Ao explicitar um pouco para vocês essa minha trajetória, eu termino com uma perspectiva nova na antropologia, para mim, na verdade. Estou abrindo um campo novo dentro da antropologia, saindo da escala de uma mega cidade como São Paulo e tentando trabalhar agora com aquelas categorias numa escala mais reduzida, com outras características, que são as cidades da Amazônia. Então, rende, né? O trabalho etnográfico e o trabalho da reflexão da antropologia sobre a cidade, se bem conduzido, na verdade, se a gente pega bem o filão, ele rende, ele tem um rendimento a longo prazo. Eu costumo dizer para os alunos que é como se a gente, ao fazer etnografia, puxasse um fio de seda. Não pode se puxar muito rapidamente porque ele se rompe. Se não puxar com uma certa delicadeza, ele fica frouxo. Então, há a possibilidade de, ao longo do tempo, a etnografia render muitos frutos, né? O que é interessante para pensar, porque às vezes, fora da antropologia e da antropologia urbana, se identifica muito nosso trabalho com estudo de caso.
um estudo de caso aqui, outro acolá, outro mais adiante. E, na verdade, essa minha perspectiva que eu queria passar para vocês é a continuidade. O rendimento, a maneira como uma reflexão vai levando a outra, apesar dos recortes empíricos serem diferentes. É uma espécie de aposta numa reflexão que tem a ver com um background teórico, mas também com uma aposta na etnografia, que é um pouco o que eu queria fazer. Então esse é um pouco o quadro do que eu pretendo desenvolver hoje para vocês aqui, num período curto, na verdade é 1 hora de exposição, eu tentei costurar de tal maneira que eu passasse essa perspectiva. E o que me motiva a começar a falar sobre isso é um certo incômodo que eu sentia no começo da pesquisa com antropologia urbana, que era a sensação de que o nosso campo de pesquisa era uma espécie de ramo tardio da antropologia. A antropologia mesmo, aquela clássica, era feita com populações de pequena escala, mas não a cidade. A antropologia urbana parecia algo tardio, posterior, que foi feito a reboque ou então a partir de algumas reflexões. E essa constatação não era bem uma constatação, mas essa ideia que você tinha da antropologia me incomodava na medida em que me parecia que a reflexão sobre a cidade era tão digna e tão importante como qualquer outro campo da própria antropologia clássica que você fazia. E rapidamente, em termos cronológicos, era muito fácil desmontar essa ideia do senso comum, porque basta observar um autor que o Ruby citou na fala de ontem, que é o Park, né? E que está num texto muito conhecido de vocês, certamente na coletânea feita pelo Otávio Velho, né? Que é aquele texto sobre vários autores de antropologia urbana, onde há um epígrafe interessante de Park, que é de 1925, né? E, na verdade, a primeira versão é de 1905, na verdade. Se a gente comparar isso com a edição dos Argonautas do Pacífico Ocidental, nós estamos na mesma década, né? Mas a antropologia urbana tem como uma referência importante, que é a Escola de Chicago, na mesma época em que Bronisław Malinowski, o fundador, digamos, de uma certa linha da antropologia em qual nós nos reconhecemos como antropologia experimental, com campo, com observação participante, é da mesma época. Isso sem falar de posteriormente na escola de Manchester. Portanto, nós temos uma longevidade e uma antecedência tanto quanto qualquer outro ramo da antropologia. Em termos cronológicos, é fácil desmontar esse preconceito. Em termos, digamos, da importância e da relevância, só as nossas pesquisas podem dizer. A relevância e a importância da qualidade da pesquisa em antropologia urbana, que elas se colocam no campo como um interlocutor interessante, é o resultado, digamos, da quantidade de pesquisa que nós vimos fazendo e vocês fazem, mostrando, digamos, uma quantidade imensa e uma qualidade que permite pensar esse agrupamento urbano que é a cidade. Portanto, aquela imagem inicial de que é um ramo tardio, ela se desfaz em função, digamos, da própria cotejando aquilo que você fez cronologicamente com a ideia do trabalho feito pela antropologia. Essa epígrafe do Robert Park fala dizendo aquilo que o Boas fazia, o cuidado que ele tinha na pesquisa quando eu trabalhava com os índios do Noroeste, na colônia britânica, pode com mais razão ainda ser aplicado quando se estuda, por exemplo, em Chicago. Então ele reivindica o método etnográfico, na delicadeza e na profundidade que ele tem para o estudo das sociedades urbanas. E esse texto é uma espécie de abre, na verdade, a minha tese, mostrando que é possível, então, da mesma forma como a etnografia rende nesse campo tradicional da antropologia, ela rende, feitas as devidos ajustes, porque sempre são feitos, tendo como recorte o espaço urbano. Nos antecedentes, então, para poder dizer como é que isso se recorta na nossa pesquisa, rapidamente, há duas escolas, e uma delas em São Paulo é do conhecimento de vocês, a Escola Livre de Sociologia e Política, que é quase coetânea, na verdade, com as pesquisas feitas em Chicago. Em 1933, né, na cidade de São Paulo, depois da derrota, né, a Revolução Constitucionalista, digamos que a elite paulistana resolve investir e produzir seus quadros para uma modernidade que se coloca para a cidade de São Paulo. E uma das iniciativas foi a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política, fundada por Roberto Simonsen, que era um historiador e também um economista. A ideia de que essa sociedade precisa de quadros de acordo agora com a aventura que ela entra em termos de uma perspectiva de modernidade.
Essa escola, evidentemente, vai buscar os seus professores fora, vai buscar nos Estados Unidos, em Colômbia e depois, posteriormente, com mais força na escola de Chicago. E ela vai se desenvolver rapidamente, vai ter o seu apogeu nos anos 40 com Donald Pearson, que vocês também conhecem. Só para terem uma ideia, digamos, da importância que teve essa escola, não apenas para São Paulo, mas para as ciências sociais no Brasil, alguns nomes que passaram por lá, por exemplo, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Gioconda Mussolini, David Maybury Lewis, Horaci Nogueira, Carmen Junqueira, João Batista Pereira, Josildete Gomes Consorte, Beatriz Muniz de Souza e Florestan Fernandes. Então, essa escola, na verdade, ela dá o fundamento para uma geração toda que vai pensar o Brasil em diferentes campos. Então, ela tem um papel fundamental, não apenas para São Paulo, mas ela pensa em ciências sociais de uma maneira muito ampla e na década de 30. Então, ela realmente inaugura um tipo de fazer antropologia e ficou marcada por uma escolha teórica e metodológica que ficou plasmada nos chamados estudos de comunidade. Né? Esses estudos de comunidade que vão ser objeto de uma polêmica muito grande quando, na verdade, a escola de sociologia política vai perdendo a sua hegemonia em função de uma outra que surge nos anos 30 também, que é a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, com uma outra missão, a missão francesa. Já não é mais a influência culturalista norte-americana, mas é Lévi-Strauss, Pierre Raymond Bake, Brodel, Bastide, é a outra leitura que vem com a escola sociológica francesa, fundamentada, de certa maneira, uma outra linha. E aí essas duas escolas de ciências sociais, elas entram em contato e há um trânsito interessante entre elas, tanto em termos de metodologia, como em termos de orientação. Florestan Fernandes, você sabe muito bem, faz a sua pós-graduação com populações indígenas, a história, na verdade, mas a função social da guerra, e muitos outros professores que trabalham com etnologia são orientandos de professores que trabalham com questões urbanas e vice-versa. Há uma espécie de indiferenciação metodológica, temática e teórica nessas duas escolas num determinado período de tempo, quando, de repente, então, há uma diferenciação entre elas e as vocações se diferenciam. E aí a escola e os estudos de comunidade, que foram a marca registrada da Escola Livre de Sociologia Política, termina sendo, numa expressão feliz do professor Júlio Simões e da Fernanda Areias, uma espécie de categoria de acusação. Fazer estudos de comunidade no Brasil virou estigma, porque aí entra então uma polêmica muito interessante na Universidade de São Paulo, que é a ascensão, digamos, da escola, da cadeira de Sociologia, a cadeira de Sociologia na USP, Florestan Fernandes à frente. Ele vai polemizar com essa perspectiva e vai, num determinado momento, está registrado num artigo que ele escreve numa polêmica, em que para ele a antropologia, muito vinculada com os estudos de comunidade, termina sendo uma espécie de sociografia. Ele dizia, a antropologia é muito bom para recolher os dados, mas na hora de interpretar tem que ser a sociologia. Porque nesse caso a sociologia estava trabalhando com categorias analíticas mais universais, enquanto que na antropologia, vinculado com os estudos de comunidade, se tinha a impressão, que é discutível, de que ela ficava no interior do estudo de comunidade e não podia ir além da interpretação. Descrevia muito bem, registrava melhor ainda, mas na hora de interpretar era preciso recorrer a categorias analíticas mais universais, que era o apanágio da Sociologia 1, das cátedras de Sociologia 1. Essa dicotomia que rendeu muita discussão entre Horaci Nogueira, por exemplo, e Donald Pearson, o próprio Florestan, eles têm várias passagens registradas em que há essa polarização de duas perspectivas. Enquanto que uma fica registrada e restrita aos estudos de comunidade, fechado no interior, digamos, de um estudo de caso, a outra abre para questões mais universais. Essa perspectiva, na verdade, se a gente pensar em termos da amplitude que os estudos de comunidade deram, não ficou restrita a pequenas cidades, digamos, no interior de São Paulo, Bofete, por exemplo, com Antônio Cândido, então Cunha. Houve um projeto muito amplo de estudos de comunidade, de que participou, por exemplo, a professora Josildete Consorte da PUC de São Paulo. Eu convido vocês a lerem um depoimento muito interessante dela e do professor João Batista, que nós escolhemos na revista chamada Ponto Urbe,
que é a revista que o Núcleo de Antropologia Urbana que eu coordeno edita. No número anterior, número 6, nós temos um longo depoimento da professora Josildete mostrando a amplitude desses estudos de comunidade. Ela que começou a sua pós-graduação em Colômbia e, segundo ela tem um bilhetinho escrito pelo Redfield. Quando ela era bem velhinho, ela consegue ter ainda um contato com o Redfield, com o famoso estudo que o professor colocou ontem, enfim, aquele espectro, né, do rural urbano. Então, a professora Josildete mostra, e a própria professora Eunice, no texto último que ela escreveu, mostra que a quantidade de estudos produzidos pelos estudos de comunidade ampliaram o conhecimento do Brasil tradicional. Então, não era simplesmente o fechamento no interior de uma fronteira muito restrita. Era possível fazer uma boa antropologia e essa antropologia podia render, na verdade. Mas esse tempo todo dessa discussão ficou, na verdade, na escolha até de certos marcos teóricos de referência, né? E aqui eu entro, então, no segundo momento. Esses são, de certa maneira, de uma maneira muito rápida, os antecedentes. Isso é do conhecimento de vocês, não haveria muita necessidade de buscar, mas eu queria mostrar a especificidade da relação dessas duas escolas, da escola de Sociologia e Política, que vai até os anos 50, digamos, a sua influência, quando ela é, de certa maneira, obnubilada pela posição que a USP começa a desenvolver como uma escola que oferece agora titulação de pós-graduação em antropologia, em sociologia e em ciência política. Então, na verdade, há um momento de troca, um momento de indiferenciação e um momento de ruptura em que cada uma delas segue a sua vocação e realmente a hegemonia passa a ser, em termos de formação de quadros, para a Faculdade de Filosofia na Universidade de São Paulo. E é nesse momento, então, que nós podemos pensar a gênese do campo da antropologia urbana. E eu vou pedir licença para falar da Eunice, na presença dela. Se eu cometer algum engano, certamente ela vai me corrigir depois, mas, na verdade, a presença de Ruth e Eunice foi fundamental na gênese de um campo novo na antropologia no Brasil. No Brasil, eu digo porque, na verdade, elas formaram as primeiras gerações. Esse encontro aqui feito pela Cornélia e pela Ana está trazendo os alunos dela. Eu fui aluno da professora Ruth Cardoso, a Alba Zaluar, da professora Eunice, Antônio Arantes foi também aluno e também o Gilberto Velho foi orientando da professora Ruth Cardoso. Então é como se tivéssemos aqui, na verdade, a presença física de algumas pessoas que abriram, de repente, essas trajetórias. Mas tudo começa nos anos 50, quando Ruth e Eunice entram na Faculdade de Filosofia. A professora Ruth entrou em 49, a professora Eunice entrou em 50. Elas entram na Faculdade de Filosofia, fazendo ciências sociais, e encontram uma figura que já estava lá, importante, que era a assistente do professor Egon Saden, que era Gioconda Mussolini, que também é uma figura fundamental na resolução desse conflito que existia entre uma antropologia descritiva e presa aos estudos de comunidade e uma outra que se abria não mais à questão da assimilação e da aculturação, mas do conflito. Então, a influência do Florestan Fernandes sobre Gioconda Mussolini, uma figura carismática e uma figura inquieta, na verdade, em termos da sua formação antropológica de ciências sociais. Ela, tão exigente consigo mesma, que nunca terminou seu doutorado. O mestrado dela foi sobre os Caigangue e ela não terminou o doutorado por essa, digamos, cuidado que ela tinha, digamos, na inserção nesse campo, e ela era a assistente oficial do professor Egon Schaden, que era o catedrático. O professor Egon Schaden, catedrático de antropologia, na verdade a perspectiva dele era etnologia indígena. E Ruth e Eunice vão fazer, digamos, o seu estudo de pós-graduação. Na verdade, como disse a própria Ruth no depoimento dela, elas não tinham condições de escolher como hoje nós escolhemos, os alunos nossos colocam seus interesses. Na verdade, o catedrático era um senhor feudal, era ele que decidia. Vai estudar tal ou qual coisa, queira ou não queira. Eunice vai estudar o que seguia para a antropologia urbana, antropologia que se abria sobre a sociedade nesse tempo, os imigrantes. Ruth Cardoso vai trabalhar os japoneses, migrantes japoneses, e Eunice vai trabalhar migração italiana. Elas vão trabalhar e fazer suas pesquisas, mas de certa maneira sozinhas. Não há uma orientação direta do professor Egon Schaden, porque na verdade não era o campo dele. Esse era um campo novo, elas estavam se aventurando,
e tendo que fazer escolhas, na verdade, porque o marco teórico anterior com o qual elas trabalhavam, que era um marco, inclusive, que remetia a uma antropologia alemã, que vinha com o Egon Schaden, era agora abrindo-se para uma discussão mais ampla das ciências sociais, que era a ideia do conflito, né? Eunice faz, depois da livre docência dela, com Malinowski, com a antropologia britânica, e com o estrutural funcionalismo, que é uma novidade. O estrutural funcionalismo vai, de certa maneira, nessa época, fornecer o quadro teórico de referência para essas pesquisas que estão começando. Era tudo muito novo, muito estimulante, instigante, na verdade, para se recortar um trabalho. E elas fizeram as suas teses sem essa orientação direta do seu orientador, mas em discussão com o Gioconda Mussolini, que era, de certa maneira, mais velha e a sua referência. Então, na verdade, a gênese do campo está nessas duas pesquisas que demoraram, da Ruth muito mais, ela contou quanto tempo ela demorou em função até da saída dela do Brasil. São pesquisas seminais em termos dos imigrantes que vinham para a cidade de São Paulo, imigrantes estrangeiros. Esta gênese, então, em termos institucionais, há vários depoimentos sobre isso no trabalho que eu fiz. A dificuldade de Ruth e Eunice lidarem em termos institucionais e teóricos e metodológicos com a sua orientação dentro da cátedra de antropologia fez com que, em um determinado momento, elas saíram, né? Quando se estabelece, nos anos 70, os departamentos, elas saem do departamento recém-criado de antropologia e vão para a ciência política. Isso não é sem consequências. Sem consequências nas suas escolhas, nas orientações que elas fizeram. A ida para a ciência política incorporou, de certa maneira, aquilo que na sociologia estava difícil de ser incorporado, que é a ideia do conflito. A ideia da incorporação das diferenças e não mais a perspectiva da aculturação, da assimilação, que era, de certa maneira, a forma com que as diferenças se colocavam para ser pensadas do ponto de vista da antropologia. Agora, a questão do conflito é uma questão a ser incorporada. E nada melhor para poder trabalhar isso, já que na antropologia tradicional não se abria espaço para isso, e buscar num outro lugar, que era na ciência política. Então, a incorporação da ciência política foi fundamental nas escolhas que elas fizeram, nos orientandos que elas receberam, e cada um deles articulou de uma forma diferenciada. Então, essa, de certa maneira, quando Ruth continua na ciência política, Eunice volta para o departamento de antropologia, departamento de ciências sociais, né? Quando a gente tem, digamos, a separação maior da antropologia, a Eunice volta e assume o papel fundamental ali dentro, na medida em que ela traz como legado essa discussão importante que é da ciência política e se consolida um campo novo. Então agora nós estamos no campo da consolidação. Eu diria que já foi dito também ontem, e talvez a Eunice possa, na fala dela, explicitar um pouco melhor, a ideia de que é uma conjuntura política também para isso, não apenas acadêmica, não apenas departamental, dentro da universidade, fora o que estava ocorrendo no final dos anos 60, começo dos 70, principalmente no decorrer dos anos 70, nós temos aquilo que todos os sociólogos, antropólogos e politicólogos sabem e organizam, que é a ascensão dos movimentos sociais urbanos. Eles abrem um campo novo de prática política e, portanto, de reflexão. A história é conhecida, né? A história é conhecida em função até da derrota que a classe operária tem com relação ao golpe de 64. Sai de cena, né? O trabalhador politizado, politizado num partido político, numa perspectiva de classe do proletariado contra a burguesia. Há uma derrota dessa perspectiva, numa visão que na sociologia e na ciência política se trabalhava com conflito de classe, um marco teórico marxista, e de repente sai de cena aquele operário padrão do ABC paulista com capacete e volta o morador. Agora nós temos um morador, de certa maneira, disseminado na periferia de São Paulo. Parece que a política foi derrotada, mas na verdade ela mudou de nome. Estávamos lendo já Foucault. Então, na verdade, a questão da política sai do aparelho de Estado num determinado momento e ela vai transparecer em São Paulo, principalmente, basicamente, mas não só lá, na periferia dos grandes centros urbanos, como tendo a figura do morador. Então, é a cidade que começa a aparecer agora, não mais a fábrica como lugar, digamos, da consciência de classe. Agora, é possível fazer política num outro espaço. A periferia começa, então, a aparecer como um locus privilegiado de uma prática política. E são as mulheres que são as primeiras agentes
dessa prática com os seus abaixo-assinados contra a carestia, por creche, por moradia. E quando os maridos ainda estavam na fábrica fazendo política, elas estavam no cotidiano. O cotidiano não era valorizado, era um lugar, enfim, periferia era um lugar dormitório. As pessoas trabalhavam na fábrica, faziam política no aparelho de Estado e voltavam para dormir ou para a reprodução no interior, digamos, do âmbito doméstico. Essa outra perspectiva agora começa a ver a política organizando, sendo clara, se tornando visível na realidade daquilo que aparentemente não era o seu locus. Aquela periferia indiferenciada e cinzenta, ela começa agora a ter outros contornos e outros atores sociais. Aí já vai entrar, de certa maneira, quando entra a perspectiva antropológica, algo que eu vou desenvolver mais tarde, que é o olhar etnográfico. Se não fosse olhar etnográfico, e Eunice vai dizer, não é porque a antropologia fosse melhor que as outras ciências que ela começa a ter visibilidade, é que os seus objetos se politizaram. Aquilo que era estudo tradicional da antropologia, conservador, religião, família, parentesco, ervas medicinais para a implementação de uma saúde popular, tudo isso não tinha nada a ver, ou muito pouco, com o desenvolvimento capitalista. Passava longe, passava ao largo, assim como os índios. Eles não tinham relevância em termos de atores sociais para a grande discussão, de certa maneira, que era o desenvolvimento ou não desenvolvimento do Brasil. Quando há essa ruptura, essa mudança, de certa maneira, aqueles atores que eram vistos na sua domesticidade, agora eles são lidos na chave da política. Eles também fazem política. E agora a luta mais clara é pelos equipamentos urbanos. Ou, para usar um termo do Lefebvre, o direito à cidade. Ela aparece agora como sendo um locus de movimentos sociais e como um direito que as pessoas têm para além, de certa maneira, dos grandes ideais de classe social, por exemplo, da Revolução. A política muda, ela sempre está permeando, mas ela é lida agora nessa chave. E para quem que se recorre para entender quem são esses moradores? Para a antropologia. Ela que está acostumada, apesar de não ter sido valorizada, com festas, com a vida doméstica, a família operária, que foi a pesquisa que a Eunice fez, a religião, a construção da casa, a chegada dos migrantes e o puxadinho feito na casa para receber mais um primo que chega, essa efervescência toda da periferia, ela começa a ser lida e ser utilizada como uma via de acesso para o entendimento de um modo de vida. É preciso conhecer quem é o morador. Já não basta classificá-lo entre os moradores da cidade, burguesia e proletariado. Quem que é esse proletariado? O que ele vive? O que ele acredita? O que ele come? Como é que ele se diverte? Como é que ele estabelece as relações afetivas? Tudo isso começa a fazer sentido. E começa a fazer sentido do ponto de vista político, como ator social, e, portanto, do ponto de vista da reflexão das ciências sociais. E ninguém mais preparado do que isso, do que os antropólogos, pela sua formação. Não porque eles já tivessem feito isso. Abre-se, então, um campo fecundo de análise da antropologia, que foi, de certa maneira, forjado por essa discussão que foi colocada anteriormente, combinado com uma conjuntura política e social característica que permite, digamos, a eclosão, de certa maneira, de uma nova perspectiva da antropologia urbana. E cada um de nós, os orientandos de Ruth e Eunice, pegam um fio dessa meada para desdobrar. Vocês viram que a Alma trabalhou, digamos, na linha da violência urbana do Rio de Janeiro. A Teresa Caldeira vai trabalhar com populações de periferia, mas na política, nós chamamos da política. A Guita vai trabalhar com relações de gênero e de geração. Cada um de nós puxa um fio. Eu puxei o mais esquisito de todos, que foi circo-teatro, como o Rubem tinha falado, né? Eu fui estudar uma manifestação de lazer que não tinha a menor relevância do ponto de vista das transformações sociais que ocorriam na sociedade brasileira. Era um entretenimento popular, de longa duração, né? Desde o século XVIII. A gente podia identificar circos mambembes em São Paulo, do Brasil inteiro. Mas daí a tomá-lo como objeto de pesquisa para entender o Brasil era um pouco escomomútil, né? Para usar um termo do professor Sérgio. Não tinha muito, mas como os antropólogos, e citando de novo o Rubem, gostam de fazer coisas esquisitas, eu resolvi tomar realmente o circo-teatro como sendo um recorte empírico para pensar esse modo de vida, como eles se divertem, qual é o entretenimento. E fiz um projeto, esse projeto foi apresentado para a FAPESP, ele trabalhava com os dramas e comédias circenses
E para dar um pouco mais de dignidade para aquilo, eu digo, vou ampliar um pouco isso. Fui para a linguística e a teoria da literatura com a professora Marlise Meyer e descobri que as raízes vamos dizer, do discurso circense no Brasil remetiam à comédia dell'arte, século XV, já tinha uma certa dignidade. O melodrama do século XIX já não era comédias ali do dia a dia. Eu podia, de certa maneira, trabalhar numa longa duração. Isso me deu uma certa tranquilidade para dizer, não é irrelevante, deve ter alguma relevância, só que vou ter que descobrir. E como é que eu descubro? Indo até lá. Né? Porque se eu perguntasse, fizesse uma pergunta geral, o circo, na verdade, é uma forma de entretenimento que as pessoas usam no tempo livre, na verdade, não precisa nem fazer pesquisa para dizer para que serve. Serve para repor as forças do trabalho. Se a gente for olhar do ponto de vista do capital, o lazer, na verdade, o tempo livre, que foi conquista da classe operária, né, da vanguarda da classe operária, na realidade é muito funcional ao sistema capitalista, porque ele faz o seguinte, ele permite que o trabalhador, depois de uma jornada extenuante de trabalho, tenha um fim de semanazinho para poder repor e continuar a ser explorado na semana seguinte. Então, é funcional ao sistema. E digo, mas isso explica pouco, na verdade. Será que as pessoas pensam assim? Isso da loja do capital? Perfeito. E se eu for perguntar para eles? Que foi a pergunta que eu fiz que aparece no filme. Se eu for perguntar para eles o que significa o lazer, aí se abriu um campo interessantíssimo de pesquisa, porque eu coloquei o circo-teatro numa rede mais ampla, que era a rede de lazer. Aí não era só o circo, era a excursão de farofeiro, né? Para a praia, por exemplo, né? O ônibus lotado, excursão para Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, festa de candomblé, quermesse da Igreja Católica, futebol de várzea. Abriu-se para mim um campo de lazer interessantíssimo, em que a periferia aos poucos ia adquirindo cor, vida, e sons e cheiros, e não aquela coisa cinzenta para lá da marginal. Né? Por quê? Porque aí foi o olhar do etnógrafo, que eu vou chamar mais tarde, depois, como olhar de perto e de dentro. Se eu ficasse de fora e de longe, talvez eu me contentaria com a explicação lógica do capital. O lazer serve para repor as forças consumidas pelo capital. Mas perguntando para eles, havia coisa muito mais interessante. Eu, quando fui perguntar, quando comecei a fazer a pesquisa, e o circo daí um pouco se dissolveu numa rede de lazer mais ampla, é que começaram a aparecer, digamos, o trabalho do etnógrafo. Ao conviver com eles, ao perguntar, escutar, discutir, apareceram, e eu não vou lembrar para vocês as categorias que já estão assim, sobejamente disseminadas, mas quando eu perguntei para eles, é uma coisa interessante, a gente faz o projeto, e tem que ter um projeto com perguntas claras e bem fundamentadas, mas a etnografia, às vezes, traz um imprevisto. A gente pode seguir ou não seguir. Se você segue, talvez fique mais interessante. Se você não seguir, o projeto continua. Eu ia fazer um trabalho sobre circo-teatro, análise de conteúdo, análise semântica, tinha Greimas, tinha uma porção de autores com quem eu estava trabalhando, ia analisar a forma de entretenimento do circo-teatro. Mas, na verdade, quando eu fiz a pergunta para eles, eles me disseram, eu fiz uma pergunta e eles responderam outra coisa. Qual é o conteúdo das peças? Porque a minha hipótese era, será que o circo-teatro, como forma de entretenimento, ele é conservador ou progressista? Que tinha que... Na época a gente discutia isso, a cultura popular. Qual é a orientação que ela tem? E eu queria saber se o circo era favorável ou contra a consciência de classe, né? Se o palhaço, por exemplo, era um grande articulador das contradições e tal, enfim. E ele faz isso de vez em quando. O pior é que é isso, né? Se a gente analisar bem o que faz o trickster. Mas ao perguntar para ele qual era o conteúdo conservador ou progressista das peças, eles me disseram, pouco importa o conteúdo da peça. O que importa é que o circo, como qualquer outro espaço de entretenimento na periferia, é o lugar do encontro. É um espaço onde nós nos encontramos e nós temos uma espécie de sociabilidade específica. Eu já estava analisando. O lugar do pedaço. O pedaço a gente se encontra. Os iguais. Mas não são bem os iguais, tipo os parentes, né? E aí eu comecei a pensar, e é uma passagem interessante depois, que é a passagem da categoria nativa para a categoria analítica. Quando eu jogo essa categoria nativa para conversar com uma teoria já feita, que era do Roberto da Mata, né? A rua e a casa, eu consegui formar um triângulo. A rua, a casa e o pedaço. A rua é o espaço do estranho, do diferente, do inimigo e da oportunidade. A casa, o lugar da segurança, dos vínculos de sangue, da família. E o pedaço é uma coisa intermediária. Ele articula, de certa maneira, conhecimento, mas ele não é da família.
Quando a gente faz uma festa na casa, você não convida só o parente, pode entrar direto na casa. Às vezes é um perigo isso, mas o parente tem direito a entrar. Ele entra na casa porque ele faz parte dos vínculos de consanguinidade e de afinidade. O estranho nunca entra, a não ser pela violência. Ou é o bandido ou é a polícia. Essa é a prática na periferia. O chegado, que é o personagem do pedaço, ele pode entrar na casa convidado no dia da festa. Tem um aniversário, tem um batizado, tem um casamento, se convidam os chegados. Então, ao mesmo tempo, traz o mundo da rua para dentro da casa. Me pareceu interessante isso, assim, em termos da primeira perspectiva. Era como se eu estivesse construindo uma categoria limitada, que dava conta da periferia e tal, que dava conta de uma sociabilidade, coisa que era mais ou menos inédita, porque a periferia até então era um espaço apenas do dormitório. E agora eu tinha relações, trocas, conflitos e tal, e uma categoria para identificar onde isso ocorria. Para encurtar a história, quando o título da palestra hoje seria da periferia ao centro, quando eu vou ao centro, já com os meus alunos, já orientando, já com o núcleo de antropologia urbana, a gente começa a perceber que aquela categoria ela não dá conta de toda a sociabilidade urbana, evidentemente. Ela é limitada, ela tem que ser trabalhada. E aí apareceu, foram sendo forjadas ao longo do tempo, o que eu chamei da família de categorias, que foi o trajeto, que foram as manchas, que foram o circuito, que foram os pórticos. Alguma dessas categorias que eu desenvolvo ao longo dos trabalhos que vão me permitir pensar a cidade agora de uma outra maneira. Em vez de trabalhar a cidade como lugar do caos, da fragmentação, da violência, do desencontro, que é um pouco o lugar comum nas ciências sociais e principalmente na imprensa, qualquer enchente que acontece, há violência urbana. Qualquer carro que quebra na marginal, a cidade para. E isso é como se tivesse uma espécie de uma explicação prêt-à-porter. A violência urbana é endêmica, é ela que explica todo o resto. Eu digo, será que é assim mesmo? Com essas categorias, e começamos a fazer análise etnográfica na região, por exemplo, do Bexiga, ou na esquina da Consolação com a Paulista, começamos a tentar ver como é que se produzia, e de certa maneira, a hipótese era, essa cidade pode ser pensada em outra chave, mesmo no tamanho que ela tem, na escala de São Paulo, há regularidades. As pessoas não vão para os lugares de forma aleatória, elas têm regras, elas se deslocam de certa maneira, essas regularidades podem ser descritas através de umas certas categorias. Esse foi, digamos, uma grande hipótese. A família de categorias, ela permite pensar a cidade naquilo que a Eunice falava da tese de livre docência dela sobre a ideia da totalidade do Malinowski, que não é uma totalidade nem empírica, é uma espécie de hipótese que a gente tem, quando eu falo de um circuito, que me permite pensar, estou falando de algo com uma certa regularidade. Não que não haja conflito, mas eu não posso fazer uma etnografia de São Paulo inteira. Impossível fazer. A etnografia tem as suas regras, a observação participante. Então eu tenho que construir o meu recorte, mas para não cair na tentação do estudo de caso, né, das comunidades, eu tenho que ampliar e pensar o espaço mais amplo. Então as categorias me permitiam trabalhar em vários planos. Com isso, resumindo, eu consegui trabalhar e abrir nas orientações, nos trabalhos, 4 grandes recortes de pesquisa da cidade de São Paulo. Foi primeiro o lazer. Depois de várias pesquisas, a gente publicou esse livro que a Cornélia falou, que se chama Na Metrópole, Textos de Antropologia Urbana. Num segundo momento, eu levei essas categorias para testá-los num outro espaço, que é o espaço da religiosidade urbana. Religiosidade urbana, popularmente chamada Nova Era, né? Ou então o neo-esoterismo, que é o lugar da mais pura fragmentação. Você tinha um espaço, em termos religiosos, onde não há sacerdote oficial, não há dogma, não há nada, e as pessoas inventam o tempo todo, era o espaço, digamos, das práticas da Nova Era, as práticas místicas, né? Quando eu comecei a pesquisa, havia nos carros em São Paulo um adesivo chamado Eu Acredito em Duendes. Não sei se vocês lembram disso. Depois de um tempo que passou a pesquisa, apareceu o seguinte adesivo: Eu atropelo duendes. Já tinha passado a onda, né? Mas, na verdade, era um lugar muito bom para fazer a pesquisa, porque, diferentemente de tudo que a antropologia das religiões tradicional mostrava, e isso, havia uma polêmica com relação a isso, parecia que não era um fenômeno religioso, era um fenômeno de mercado. Que tinha que se vender incenso indiano, feito em Mococa, eu acho, mas enfim, incenso indiano, xamanismo urbano, mais acupuntura, shiatsu, tuiná, todas essas práticas, entre aspas, orientais, faziam uma espécie de uma grande massa amorfa onde cada um inventava a sua religião.
Digo, será que aí não tem regras, regularidades? Bom, fiz uma pesquisa longa sobre isso, alguns alunos me ajudaram, saiu um livro chamado Mística Urbe, onde eu mostro as regularidades no espaço, no discurso e no calendário. Deu para perceber que essas práticas, elas têm regras. Foi o segundo exemplo que eu consegui fazer, trabalhando com essas categorias. Depois disso foi com os jovens. Eu percebi que alguns alunos meus estavam fazendo várias pesquisas sobre jovens, desde pichadores na cidade até veganos, passando por forró universitário. Parecia que não tinha muito o que dizer. O que será que tem de comum com eles? Há toda uma literatura no estudo de jovens que é a ideia de trabalhar com as tribos urbanas. Termo que eu abomino e discuto num artigo dizendo que tribo urbana é uma outra coisa, é uma metáfora muito usada na imprensa, mas não é uma categoria que me explica. E normalmente os estudos de sociologia e de psicologia social sobre jovem vão privilegiar a ideia da geração, né? Jovem, você tem que ter uma espécie de intervalo, é de 13 a 18, não é 19, será que não é 20? Enfim, é um lío. Poder discutir com a gente. Então eu achei melhor trabalhar com a ideia dos jovens na metrópole, como é que eles circulam, quais são os seus trajetos, quais são os seus... E aí tem histórias interessantíssimas, se desse tempo eu contava pelo menos uma, da Bruna Mantese, que no livro do texto dela, que são os Story Edge, sobre um grupo que aparentemente, do ponto de vista tradicional da pesquisa, era mais um exemplo da confusão e da fragmentação urbana. Um grupo de jovens de 13, 14 até 15, 18 anos, que são ultra-vegetarianos, são veganos, né, não comem nada que tem origem animal. Leem Bakunin, porque eles são anarquistas e tal, eles são contra o sistema em geral, né, são contra o sistema em geral, portanto os anarquistas oferecem uma via de análise. Para fazer as festas deles, que chama verdurada, porque não é churrascada, é verdurada, só come verdura, eles contratavam os testemunhas, os Hare Krishna. Porque Hare Krishna também, por outras razões, também não come carne. Então, de repente, eu tinha um grupo de jovens que vem de uma tradição punk de música, eles dançam o pogo, que parecia a maior salada, não tinha regra nenhuma. Quer dizer, religião Hare Krishna, anarquistas, comida vegetariana, punks de periferia. Digo, aqui é um exemplo de algo inclassificável. E, no entanto, a análise mostrou como eles circulam pela cidade, que alianças eles fazem, com quem que eles conversam. Era um exemplo de olhar de perto e de dentro com relação a eles. Mostram, na verdade, que eles não são uma excrescência ou vamos dizer, uma anomalia na cidade. Eles têm regras, há uma regularidade para entendê-los. Eles entram no sistema classificatório. E outros, né? Os pichadores e tal. Então, essa foi o segundo grande bloco de pesquisa em que aquelas categorias ajudaram a descobrir algumas regularidades. Com conflitos, porque, enfim, com os jovens nós temos os carecas do ABC, que tem uma perspectiva homofóbica e entram em contato, conflito, e vocês veem pela imprensa que de repente conflito chega realmente a extremos, na verdade. Então, não se está trabalhando com uma ideia de encontros, né, de tudo muito harmônico, não. Há conflito, o conflito faz parte dessas redes todas. E o terceiro, mais recente, que foi o motivo pelo qual eu vim, ano passado para cá, na banca da professora Séries, a orientanda foi a Gidiel, sobre surdos. Né? Comecei a estudar surdos, esse cara passa de lazer na periferia, depois para surdo, depois para religião. Onde é que está o ponto, na verdade? Eu também me preocupava com isso. Digo, será que eu não estou sendo muito eclético demais, né? Ao trabalhar com os surdos, a minha entrada no campo foi pela linguística. Os linguistas em São Paulo e em Santa Catarina tem um grupo muito forte que trabalha com eles. Aliás, a linguista lá é filha de pais surdos, né? Ela é ouvinte, mas ela é filha de pai e mãe surdo. E na USP nós começamos um grupo de linguística para trabalhar com a descrição da língua de sinais. Esse era o objeto de estudos. A língua de sinais, Libras, não é considerada, pelo vulgo, na verdade, é pensada como sendo gestos, né? Uma espécie de linguagem icônica. No entanto, a linguística vai descrevê-la a partir dos anos 60, com um linguista norte-americano, que é uma língua que tem sintaxe, que tem morfologia, que tem gramática, enfim, geral, ela é organizada. Então não é um conjunto de gestos universal, cada uma tem a sua. Eles estavam trabalhando nisso e pediram para o nosso núcleo de antropologia urbana, para descobrir onde é que os surdos estão na cidade. Aí a ideia da sociabilidade, onde é que eles estão e tal. E era junho, a época que eles pediram para eu trabalhar. E junho, como todos sabem, é o mês das festas juninas.
E eu tinha trabalhado com festa, e a hipótese foi, será que surdo faz festa junina? Porque todo mundo faz festa junina, igreja, bairros, escolas, enfim, todo mundo. Aí eu pensei, surdo faz festa junina? E aí a segunda pergunta, festa junina de surdo tem música? Né? Foi com essas perguntas que eu fui. E fui a campo, descobri em vários lugares aí imensas festas. Eu que já tinha visto 2 surdos conversando com a língua, com o sistema digitalizado, né, que é o alfabeto. Aí eu fui descobrir a língua de sinais, a maravilha, que aquilo é uma coisa, quando a gente entra na lógica dessa língua, você fica assim, maravilhado de ver como eles conseguem produzir, de certa maneira, significados, como nós fazemos com os fonemas. Né? Inclusive chama, a unidade mínima de significação, tecnicamente chama quirema, por causa de quiros, é a mão que faz o sinal. Quirema corresponde a fonema. Então, era sofisticado. E a gente entrou em campo descobrindo qual era a função da música, não vou contar agora, vocês vão ler depois os textos, mas é de novo imprevisto a ideia. E eu fui descobrir esses surdos, por exemplo, se encontrando regularmente no shopping center Tatuapé, na Praça da Alimentação. De repente, um bando de jovens fazendo sinal e não consumindo nada. Né? Eles iam lá conversar, eles queriam um lugar de encontro para trocar a língua de sinais. E aí começamos a mapear na cidade onde eles se encontram, quais são os circuitos que eles fazem, quais são os trajetos. De repente, aquela figura que era da patologia, tratada por médico e fonoaudiólogo, começa a aparecer para o antropólogo como portador de uma língua e de uma cultura. Eles mesmos chamam a cultura surda. A cultura surda é diferente da cultura do ouvinte. Nós embarcamos nessa, né? Qual é a cultura surda? Então, na antropologia clássica, vocês têm a ideia do sapir, por exemplo, que a cada cultura corresponde a uma língua, e essa língua é definidora de certo território. Qual é o território dos surdos? Onde é que eles nascem? Né? Que lugar que eles nascem? Em geral, o surdo nasce, às vezes, 95% o surdo nasce de famílias ouvintes. Então, tem toda uma discussão, que eu faço no texto também, para mostrar qual é o território dos surdos. De novo, a perspectiva de perto e de dentro me entra em contato com um personagem até então invisível. E agora ele aparece, daí eu comecei a ver surdo em tudo que é canto. Treina o olhar fica treinado, você percebe como eles circulam e se apropriam do espaço urbano, dos equipamentos, como eles têm associações políticas, aparecem na televisão, de repente comecei a perceber na televisão, nas campanhas políticas e nos programas religiosos, a presença de alguém digitalizando do lado a pregação, por exemplo, do pastor. E um dos meus alunos, o César, trabalhou com a ideia, digamos, da presença das igrejas protestantes na própria formulação da língua de sinais. Não é apenas um lugar de evangelização. A evangelização, através da Bíblia, passada em língua de sinais, ela constitui essa língua. Né? Constitui a língua. Então, começaram a aparecer coisas interessantes a partir, digamos, de um pequeno chamado. Será que festa junina de surdo tem música? A partir daí, tem algumas observações, e aí as experiências que a gente faz de etnografia são fantásticas. Como é que está o meu tempo, Chica? Tranquilo, então tá bom. Porque eu me animo com algumas coisas, depois eu preciso desanimar, porque senão... 15 minutos. Bom, não vou contar mais coisas sobre surdos, porque tem lance, quando o antropólogo começa a falar, o lance interessante é falar do campo, né? Que é o definidor, que são como é que você resolve as questões de campo. Uma delas foi, e vocês devem todos ter feito essa experiência, quando a gente entra em contato com um campo desconhecido, a primeira ideia do estranhamento, para mim, o estranhamento de entrar numa festa junina com 5.000 surdos, numa festa junina, o esquisito era eu ali, porque todo mundo estava falando a sua língua e eu não entendia nada. Né? Então, a minha relação de estranhamento foi, primeiro, maravilhado, porque eu estava encontrando com outro, cuja língua eu nem conhecia. Quando eu estudei candomblé, você não entende muito bem, você pergunta, por que levanta agora? A gente levanta tudo junto, né? Por que abaixa? Por que bate a cabeça? Alguém vai explicando. Com os surdos, não dá nem para perguntar o que estava rolando. Então eu vou para cima era uma quadra de esporte, subi em cima do último degrau lá de esporte, fiquei olhando aquele mar de mãos, que eu chamei de mar de mãos. Era uma coisa fantástica, porque eu não entendia nada, no entanto ali estava rolando uma imensa sociabilidade. E eu estava desprovido do instrumento de entrar em contato com ele, então eu teria que aprender a língua de sinais. Então foi um momento mágico, na verdade, que logo ele começa a se dissolver. Vocês têm essa experiência, quando a gente começa a entrar em contato com o outro e começa a se tornar aquela história que o Gilberto e o da Mata falavam, né? O familiar e o exótico. Na medida que o familiar e o exótico começa a se transformar familiar, ele perde a graça também, porque daí a gente começa a entender. E aquele primeiro momento é o momento do choque.
a gente recebe, né? Bom, com os surdos aconteceram milhares de outras coisas, mas eu continuo, tá aqui os surdos. Agora eu vou tirar dois recortes, digamos, de metodologia de todo esse trabalho, né? Todos esses recortes empíricos eles tiveram como base duas bases, uma temática e outra metodológica. A temática era que eram todos feitos, digamos, no contexto urbano. Era a grande cidade que era o meu lugar privilegiado, um imenso laboratório, como Chicago foi na Escola de Chicago, São Paulo foi para o nosso núcleo, que a gente começou a recortar. E eu incentivava os alunos de graduação. Eu tenho mais de 600 trabalhos de alunos de pesquisa de campo de graduação, num acervo sobre a leitura da cidade feita por jovens antropólogos. No seu começo de pesquisa. Tem lá agora para ser trabalhado, que faz parte do nosso acervo, né? Alguns lugares já fazem parte até de uma certa arqueologia do saber. Por exemplo, quem conhece São Paulo sabe que tem uma coisa chamada a Galeria do Rock. Então a Galeria do Rock foi estudada por gerações dos meus alunos, desde os anos 80 de agora, ela foi mudando e os alunos também. Nós temos vários trabalhos mostrando como é essa galeria hoje, desde as funções, que é um tipo de... até hoje, enfim, os outros grupos de jovens que frequentam aquele lugar, basicamente os rappers e skatistas, enfim, todas as outras artes de rua que ocorrem lá. E nós temos várias leituras a respeito disso que podem permitir, digamos, um entendimento da cidade de São Paulo feito por um olhar de jovens estudantes, que é uma novidade poder trabalhar com isso. Aí a perspectiva, uma das perspectivas foi o seguinte, quer dizer, a cidade e a outra a etnografia. Mas uma etnografia construída, na verdade, não, você vai a campo assim no mas. É preciso, como eu digo, não existe objeto antropológico in natura, a gente que inventa. A gente dá um retorno, dá um recorte. Se ele corresponde a algo que também tem como interesse dos atores sociais, você tem aí algo relevante. Senão você faz um exercício até intelectual, que também pode ser feito na medida de afinar os instrumentos. Então eu tinha uma espécie de um conjunto de categorias que me permitiram fazer essas várias entradas em campo e perceber como às vezes a categoria não funciona, como ela tem que ser readaptada, trabalhada e tal, para poder dar conta de cada um desses recortes. Então, a postura que eu tinha foi, a postura da etnografia é de perto e de dentro, como primeira entrada. Não significa que eu fico preso dentro, como nos velhos estudos de comunidade mal entendidos. Na verdade, a leitura de perto e de dentro remete para uma leitura de fora, porque é preciso se afastar para ver de longe também. Então, a ideia do pedaço tem que ser complementado com a ideia do circuito, muito mais amplo. Então, esse ir e vir do contato direto, da conversa com o informante ou nativo, na discussão com ele, nas suas categorias, para uma elaboração, na verdade, onde está a etnografia? A Alba falava na conferência anterior dela, de que ela desconfiava e não aceitava, digamos, a ideia de que muitos antropólogos, às vezes, tentam se tornar nativos, né? O que eu realmente concordo com ela. Se não se mantiver a diferença, que é sutil, que é em cima do fio da faca, a gente não faz antropologia. Ela tem que se manter em cima dessa ambiguidade. Às vezes vai um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Às vezes tem que fazer, às vezes tem que... quem estuda candomblé, por exemplo, muitas vezes chega até o limite, faz recebe uma categoria dentro do candomblé como Ogã, por exemplo. Mas será que ele recebe mais? Cada um vai definir, na verdade, até quando vai e até quando tem que voltar. Então há um jogo e não há regra para isso, vai depender da natureza do seu objeto. Quanto mais você entra e quanto mais você sai. Eu acredito nisso. Nessa minha prática era sempre essa ambiguidade, ir até onde for possível e interessante e voltar para poder repensar e conversar com outros. Então, eu acho que esse é o resultado, digamos, de uma prática etnográfica que não se confunda com dar voz ao nativo, que é entrar na cabeça do nativo, coisa que não ocorre, mas é manter, digamos, esse lugar perigoso, ambíguo e inconfortável, muitas vezes, da etnografia. Mas é ele que é gerador, é ele que produz, digamos, imprevistos, é ele que produz novos arranjos, de certa maneira, metodológicos e arranjos que permitem avançar a narrativa. Eu gosto muito de uma frase que a Marisa Perano fala, que a antropologia é a mais artesanal e a mais ambiciosa das ciências sociais. Né? Isso é interessante. Sempre está querendo entender as grandes questões, mas no seu campo limitado. Esse limitado em função da natureza da ferramenta que a gente usa. Então, de perto e de dentro aponta para uma entrada em campo que exige, de certa maneira, sair e olhar de longe e de fora para poder conformar
calibrar o zoom do nosso olhar. Isso é de um lado. E do outro, a ideia do circuito, que terminou sendo a categoria mais inclusiva, porque ela me dava a possibilidade de pensar em algo, numa unidade de análise, não mais numa totalidade. Aliás, isso eu discuto num artigo que foi publicado pela revista Horizontes Antropológicos. Lá eu falo da totalidade, mas depois eu pensei que talvez essa ideia de totalidade aponta muito para a reificação. É uma unidade de análise. Se eu estou trabalhando com o circuito gay, eu posso analisar o circuito gay, as casas de prática gay, por exemplo, lá nos Jardins em São Paulo, mas também na Rangel Pestana, também no Centrão Velho, também nos cinemas, de filmes pornográficos. Na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa muito recorrente, mas estou trabalhando com o circuito inteiro. Esse circuito é que me dá consistência para o meu olhar. Estou trabalhando com algo que vamos dizer, com uma unidade. Então, o circuito me permite trabalhar com a dimensão da metrópole, inclusive para fora dela, né? Sem perder de vista a injunção que o campo me dá é trabalhar com a dimensão do pedaço. Eu não escolho um ou outro. Eu articulo todas essas categorias que me permite pensar aquela ideia. Essa cidade, São Paulo, é uma coisa fantástica, tem 17 milhões de habitantes e funciona. E funciona. Apesar das enchentes, aquilo que a ministra estava reclamando hoje, que é o trânsito, todos reclamamos, mas ela funciona. E a despeito do poder público, é impressionante perceber como os arranjos se fazem numa escala de bairro, de troca, de comunicação e tal. Isso que é impressionante. Quer dizer, então a ideia é descobrir quais são essas regularidades. Que há conflito, é evidente, não precisa nem fazer pesquisa para descobrir quais são as desigualdades, os conflitos que ocorrem lá, mas há a possibilidade de puxar uma chave e pensar como é que ela funciona, em que lugares, de que maneira, como se dão esses conflitos, né? Então essa ideia que eu queria terminar puxando uma coisa mais teórica, que seria, a partir de toda essa experiência, o que seria uma dicotomia entre fazer antropologia da cidade e antropologia na cidade? O que nós fazemos, na verdade? Nós podemos escolher entre uma e outra. A Eunice tem uma posição sobre isso. Eu acho que a maioria das nossas pesquisas são na cidade. Então, as escalas são fundamentais. A escala é o lugar onde eu foco a minha pesquisa. Então, a ideia da oposição entre da cidade, que seria o estudo da morfologia urbana, ou então de determinados aspectos, como a periferia, o centro, vamos dizer, os bairros periféricos, os condomínios fechados como sendo locus de pesquisa, que seria uma antropologia da cidade, ela se contrapõe a essa ideia em que a cidade não é apenas uma variável contextual, como dizia o Oliver, é também, mas também ela termina sendo um componente fundamental da análise. E eu penso, como hipótese, que agora eu quero continuar fazendo, que a ideia de uma antropologia da cidade, ela pode ser conseguida como meta, na medida em que, não que nós multipliquemos ou coloquemos muitas pesquisas na cidade, na medida em que elas se articulam, essas pesquisas na cidade, elas podem levar a um entendimento do que eu chamo de forma-cidade, né? Quando o Lévi-Strauss fala, nos Tristes Trópicos, que a cidade é vamos dizer, comparável a um poema, é a obra mais excelente que o homem pode fazer, porque num espaço muito minúsculo ele tem relações infinitesimais de relações. A gente pensando nas grandes cidades contemporâneas, ele pode dizer, será que dá para pensar em uma cidade, um poema, uma sinfonia, como ele diz, ou uma cacofonia, né? Qual é o mínimo fundamental para dizer isto é uma cidade? Eu acho que a perspectiva agora da antropologia, conversando com a arqueologia, com a história, é possível talvez avançar naquilo que constitui, em termos estruturantes, uma experiência urbana, né? Então essa é uma ideia que você tem futuramente para poder não apenas multiplicar pesquisas, mas para entender qual é a morfologia da cidade como tal. O Habermas tem um artigo, que foi publicado uma tradução da revista do SEBRAP, onde ele fala de que a cidade mesmo que a gente tem como, que o nosso coração pensa, é aquela cidade descrita por Max Weber, na Economia e Sociedade. Aquela cidade da Baixa Idade Média, que você tem, digamos, o contorno urbano, onde as pessoas se conhecem, mas tem o mercado, tem a igreja, tem as instituições urbanas, aquele que é o protótipo de cidade ocidental. Será que as cidades, depois da Revolução Industrial, elas conseguem conversar com isso? Onde está a centralidade? São Paulo não tem um centro. Porto Alegre não tem um centro. Pode discutir as centralidades todas e ver onde existe, onde definimos a ideia de cidade.
ela só pode existir do ponto de vista da antropologia, que é pretensiosa, mas é artesanal. Será que a antropologia pode contribuir para o entendimento teórico do que seja a cidade? Ou isso não faz parte da sua alçada e nós vamos ter que sempre fazer pesquisas localizadas? Eu acho que há uma tentação, há um impulso, uma necessidade de avançar a análise a partir da multiplicação das pesquisas feitas na cidade para romper essa dicotomia. É possível entender a longo prazo, na longa duração, o que constitui a cidade. Quando o Lévi-Strauss fala nos Tríceps Trópicos, a viagem que ele faz no tapete voador, se vocês lembrarem, ele sai de Goiânia e vai para Calcutá, né? E ele vai pensar, por exemplo, Harappa e Mohenjo-Daro, duas cidades não, são dois sítios arqueológicos, 5.000 anos. Ele vai mostrar a retícula dessa cidade. A cidade de Goiânia também foi feita como retícula. Então, o que tem de comum em Mohenjo-Daro de 5.000 anos e Londrina ou Arapongas, que foram as cidades feitas que Lévi-Strauss passou quando foi para o norte em busca do Zambiquara, por exemplo. Há uma presença de algo que é estruturante, que é de longa duração. Nós podemos identificar isso nas cidades ou elas são o resultado do caos? O resultado de algo que são feito de forma aleatória. É possível? Essa é uma questão. E eu acho que agora, só para terminar mesmo, Cornélia, é um pouco a perspectiva que eu estou abrindo agora para a minha própria pesquisa. Uma vez fechado um ciclo que é a livre docência, que é isso que eu contei para vocês de uma maneira muito rápida, agora surgiu um novo estímulo para trabalhar com cidades de outra escala, que são as cidades da Amazônia. Eu faço parte agora de um grupo na USP que é financiado pela CAPES, o PROCAD, né? Que, aliás, diga-se de passagem, uma inspiração da Eunice nos anos 90. A Eunice já falava disso. De uma proposta da CAPES de que os programas de pós-graduação mais consolidados escolhesse algum iniciante emergente para fazer trocas de intercâmbio. Não, agora deu. Nós estamos agora com o PROCAD e eu faço parte de um PROCAD na Amazônia e eu vou trabalhar com índios urbanos. A escala é outra, Manaus é uma cidade cosmopolita, mas de outra dimensão, com outros atores sociais. O que os Sateré Maué, que é o grupo com o qual nós estamos trabalhando, me ensinam sobre essa cidade? Qual é a sua cosmologia? Tradicionalmente, a gente sabe, pelas estatísticas, né, confiáveis ou não, mas mais ou menos há um dado de que a metade da população indígena brasileira vive em cidades hoje. Né? É discutível esse dado do IBGE, mas enfim, tomemos-lo como referência. Ele termina sendo não de interesse, às vezes, dos etnólogos, porque esses índios estão nas cidades, moram na periferia. Eles, enfim, já perderam as suas tradições, eles são lumpenproletariado, enfim, eles fazem parte dessa massa da periferia de desempregados que a duras penas mantém, digamos, as suas tradições. No entanto, nós temos um exemplo, vocês devem ter aqui em São Paulo, que eu conversei com a série sobre aqui em Porto Alegre, um exemplo em São Paulo dos Pancararu, na favela Real Parque. Até pouco tempo eles eram índio pobre e favelado, quer dizer, desgraça pouco é bobagem, né? Quando eles descobrem que eles são Pancararu e têm parentes, descobrem entre aspas, em Pernambuco, eles estabelecem um vínculo com seus parentes e descobrem que eles são Pancararu e têm o Toré. Agora eles têm até uma ONG. O lugar deles agora é um lugar de dignidade, não é mais um lugar da miséria e da miséria da miséria. Eles descobrem, digamos, de certa maneira, algo que faz parte, e até inventado, aquele toré que eles fazem lá, se você fosse analisado do ponto de vista e tal, não importa, isso não é o caso. O caso é que há uma recuperação de um ator social que mostra como se inventa a cidade, de certa maneira. E eu quero ver se é possível ver isso, por exemplo, em Manaus. Qual é a contribuição que o Sateré Maué, especificamente é o grupo que a gente está trabalhando, eles leem a cidade? Como é que eles deixam a sua marca? E não apenas sendo um grupo de 600 índios que moram no bairro da Redenção, que é um bairro diferente aqui, pobre, fazendo a duras penas um ritual da tucandeira. Não, eu quero segui-los. E aí eu então termino mesmo com a referência a um autor que vocês conhecem, que é o Tim Ingold, no último livro dele chamado Lines. Ele vai me ajudar a repensar essas minhas categorias, que de repente eu acho que elas ficam meio duras. Lines é seguir as linhas, se abrem linhas. Talvez o Sateré me leve para caminhos que não são os meus pedaços e tal. Quero aprender com eles, até para revitalizar essas categorias e ver se elas me ajudam a continuar pensando ou se, ao contrário, eu tenho que colocá-las num outro contexto. Assim como eu fiz com o da Mata, no comecinho da minha primeira categoria, talvez agora, pensando no Tim Ingold, né?
no seu livro Lines. E com esse novo ator social numa outra escala, eu penso a cidade de uma outra maneira. Talvez aí eles me ajudem a pensar essa cidade. Quer dizer, é um novo desafio e vale a pena talvez abrir outro recorte empírico para poder continuar pensando essa questão que nos foi colocada lá há muito tempo atrás, agora em outras circunstâncias. Isso é o que eu faço com os meus alunos do Núcleo de Antropologia Urbana, cada um deles com cinco núcleos de pesquisa, e um grupo específico, que são os amazônicos, vão comigo para Manaus, e a gente vai descobrir o lazer, as festas, o trabalho, a circulação, os trajetos do Isatere-Maué, em contato com os Ticuna, em contato com os Baré, em contato com os Dessana, em contato com os índios do Alto Rio Negro, jogando futebol no Peladão, enfim, há uma invenção toda que eles fazem nessa cidade que está para ser descoberta. Então, as escalas de cidade, elas precisam ser identificadas como sendo um bom locus para poder testar essas categorias. Acho que era isso.